Nesta didática de hoje nós vamos aprender sobre a forma em que a Bíblia está organizada e um pouco sobre o conteúdo ou os livros que contêm a Bíblia Sagrada. Sabemos que a Bíblia Sagrada é uma coleção de livros com 66 livros, sendo dividido em duas grandes partes que chamamos Antigo e Novo Testamento, que também poderia ser chamado de Antiga e Nova Aliança, o Antigo e Novo Pacto, pois trata-se dos dois grandes pactos de Deus com a humanidade. E é importante que o leitor da Bíblia Sagrada tenha consciência de que há uma diferença doutrinária e também histórica muito relevante do Novo para o Antigo Testamento ou do Antigo para o Novo Testamento. Então a Bíblia, dividindo-se em duas grandes partes, nessa primeira parte, que chamamos de Antigo Testamento, ela é composta por 39 livros. E essa parte de 39 livros, ela pode ser subdivididas em 5 partes menores. É importante nós notarmos que a Bíblia, ela não foi organizada em ordem cronológica. Ou seja, o primeiro livro da Bíblia, o segundo, o terceiro, e assim por diante até o fim, nem sempre estão em ordem em que os acontecimentos neles registrados ou a data que eles foram escritas é obedecida cronologicamente. Ou seja, de forma simples, podemos ver na Bíblia que tem livros mais antigos colocado posteriormente nessa organização dos 66 livros sagrados e livros mais novos colocados anteriormente nessa organização que nós conhecemos hoje da nossa Bíblia Sagrada. E isso vale tanto para o Antigo Testamento quanto para o Novo Testamento. Portanto, quando nós lemos as Sagradas Escrituras, nós temos que ter consciência disso. Vou dar um exemplo mais prático para o que nós estamos falando. O livro do profeta Isaías, por exemplo, está após os livros de sabedoria ou os livros sapienciais ou os livros poéticos, e muito após os livros dos reis e das crônicas. Mas os acontecimentos ou a data da escrita das profecias do profeta Isaías é contemporânea do livro dos reis de Israel, os fatos. Portanto, ele está bem lá na frente. Por quê? Porque a organização de toda a Bíblia pela sua característica ou pelo seu estilo literário, foram organizados. Primeira parte do Antigo Testamento, o Pentateuco, que é a composição de 5 livros, da onde vem o termo penta, que é 5 em grego, que é o conjunto de 5 livros escritos por Moisés, que tem o mesmo estilo literário. Se a gente for para o Novo Testamento, a mesma coisa acontece. Os evangelhos não são os livros mais antigos, mas por causa do seu estilo literário e por relatarem a história do começo da vida e ministério de Jesus, eles foram colocados, agrupados os 4 no início do Novo Testamento. Dito isso, vamos observar então essas partes, ou essas divisões, tanto do Novo quanto do Antigo Testamento. No Antigo Testamento,
como já dissemos, a primeira parte ou a primeira divisão do Antigo Testamento é chamado de Pentateuco, composta de 5 livros escritos por Moisés. Depois, do Pentateuco, nós temos a outra divisão que é chamada de livros históricos, que começa lá com o livro de Josué e termina com o livro de Esther. Esses 12 livros históricos, estes sim, estão em ordem cronológica dos acontecimentos. Ou seja, essa parte ou essa divisão da Bíblia são colocados em ordem cronológicas. E eles tratam da história do povo de Deus, do povo de Israel, do início da posse da terra prometida até os tempos do retorno do cativeiro babilônico. E depois dos livros históricos, nós temos 5 livros conhecidos como poéticos, o livro de sabedorias, porque são ditos, são mensagens de instruções para a vida e tantas outras coisas mais. Está no centro ou no coração da nossa Bíblia, que é o livro de Jó, o livro dos Salmos, o livro dos Provérbios, o livro de Eclesiastes e o livro de Cânticos dos Cânticos de Salomão. Depois desses, vem o que conhecemos como profeta maiores. Os livros do profeta maiores são 5 também, assim chamados porque são escritos mais longos. Não que esses profetas eram mais relevantes, mais importantes, mais poderosos, por isso são chamados de profetas maiores. Não, o fato deles ser chamados de profetas maiores porque os livros, ou os escritos deles são mais grandes, Os profetas que tiveram a revelação divina para escrever porções maiores, o Isaías, o Jeremias, que escreve 2 desses livros, que é o livro que leva o seu nome, e o livro conhecido também como Lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel. Depois destes, ainda no Antigo Testamento, nós temos uma outra porção que também são livros proféticos, que são conhecidos como profetas menores. São 12 os profetas menores e algum deles bem pequenos, mensagens bem resumidas mesmo, que nós temos até dificuldade de decorar todos os nomes deles, e quando nós temos que achá-los nas Sagradas Escrituras temos uma certa dificuldade, porque eles são bem pequenos, livros bem resumidos das Sagradas Escrituras. E aí, no Novo Testamento, da mesma forma, nós temos 27 livros no Novo Testamento, enquanto no Antigo, como nós já dissemos, 39, formando 66, mas os 27 do Novo Testamento também estão divididos em 5 partes, ou melhor, podem também ser divididos em 5 partes, a título de reconhecimento ou de aprendizado sobre eles. A primeira parte é o tão conhecido Os Evangelhos, 4 livros, escritos pelos discípulos e apóstolos de Cristo, que são conhecidos como os Evangelhos, que são as biografias e os ensinos de Cristo. Depois, nós temos apenas um livro no Novo Testamento que é considerado histórico, que é o livro de Atos, que conta a história da igreja. Depois do livro de Atos, nós temos as chamadas cartas do apóstolo Paulo, que são 13 cartas direcionadas a igrejas e a pessoas. As que são direcionadas às pessoas também são chamadas de cartas pastorais, escritas todas essas pelo apóstolo Paulo, portanto chamadas de cartas do apóstolo Paulo. Depois das cartas do apóstolo Paulo, nós temos um grupo de epístolas
chamadas assim de epístolas, ou às vezes também chamadas de cartas também, mas com a diferença, são chamadas de epístolas ou de cartas gerais. Por quê? Porque elas não eram ou não foram direcionadas a uma pessoa ou uma igreja específica como aquelas provenientes das escritas do apóstolo Paulo. Estas são epístolas gerais que eram para circular em várias igrejas. Então, elas levam o nome dos seus autores e não o nome a quem elas eram endereçadas, como no caso das cartas do Paulo. Quando nós vemos a primeira carta do Paulo, carta de Paulo aos Romanos, como nós abreviamos e chamamos de carta aos Romanos. Ao contrário, as gerais, elas são cartas. Primeiro nós temos ali Hebreus, que é uma epístola anônima, mas as demais são chamadas de cartas de Tiago, de Pedro, de Judas e de João. Então essas são chamadas epístolas gerais, que com exceção a escrita aos Hebreus, que nós não sabemos quem é o autor, as demais levam o nome dos seus autores e não o nome a quem ou para quem era endereçada, como as cartas do apóstolo Paulo. E por último, o último livro da Bíblia, nós temos o livro do Apocalipse, que é considerado como um livro profético, o único livro. Então esta é a forma ou a composição da Bíblia Sagrada, Antigo e Novo Testamento, formando assim uma coletânea de 66 livros sagrados. Mas se você quer aprender mais sobre a Bíblia Sagrada, sobre as coisas de Deus, aprender mais sobre teologia, matricula-se no nosso curso de teologia e você terá o privilégio de aprender mais sobre as coisas de Deus, sobre a Bíblia Sagrada. O nosso curso é gratuito, 100% online. Acesse www.academiatelos.com e saiba mais.